Vício chegando na área para fazer mais um update aqui no nosso setup. Como vocês lembram, recentemente colocamos aqui esse gabinete da ASUS, o AP201, que na minha opinião ficou muito lindo e está bem resfriado agora. Mas se vocês se lembrarem bem, nós temos aqui um processador da Razer, né? Um 7700X esquentadinho. E eu vou estar trocando aqui o nosso cooler atual, que é um AK500 da Deepcool, que eu particularmente acho muito lindo, pois tem esse digital aqui que mostra pra gente a temperatura dele. E só vou fazer essa troca porque chegou um matador de gigante que eu vou mostrar pra vocês. E é claro que eu estou falando, né, do Peerless Assassin 120 digital da Thermalright, ou para os íntimos aí, simplesmente PA120. Esse cooler aqui, galera, promete ser um dos melhores custo-benefício. E claro, né, ele é um Dual Tower, que provavelmente vai resfriar muito melhor que aquele ali, por não só ter duas torres, como também ter duas fãs aí para fazer o resfriamento. Então se você quer saber tudo sobre esse camaradinho aqui, como faz a instalação, o que vem no unbox, já fica nesse vídeo aí que eu vou mostrar tudo para você. E detalhe, já vou avisando que no final do vídeo terá um comparativo para ver se realmente esse upgrade valeu a pena. Sem muito mais lenga-lenga, bora pro vídeo! Vamos lá para um unbox rápido, galera. Ele vem numa caixa bem humilde, que tem aí alguns detalhes na lateral, mas o mais interessante vai ser aqui a parte de baixo, onde a gente vai conseguir pegar aqui, ó, os modelos que suportam, tá? Tanto a M5, que é o meu caso, quanto a M4. Indo para a linha da Intel aí, ó, esse cooler aqui vai dar certo para LGA 1851, 1700, 115X e 1200, beleza? Olhando aqui para a parte das fãs, ó, que vem nele, vem duas fãs, cada uma com 82 CFM e com um valor máximo de rotação aí de 1850, beleza? Gerando aí até 29 decibéis no máximo cada uma. Lembrando também que o sistema é FDB aqui de rolamentos, que é um rolamento de melhor qualidade que vai durar mais tempo. Outro detalhe importante aqui é o tamanho desse camaradinha, que é de 162 milímetros. Então para você adquirir um desse aí, vê certinho a profundidade do seu gabinete, pois ele é bem grandinho. Dito isso, você já sabe se ele serve ou não serve para você. Vamos ver o que vem na caixa. Vem manual de garantia e manual técnico, vem duas fãs e vem o nosso monstrinho aqui com uma caixa no meio que provavelmente é os acessórios. Vamos tirar tudo pro lado aqui para dar uma olhada. Agora sim, vamos tirar essa tampa aqui da frente, provavelmente ela destaca. Aí ó, é um imã, beleza? Parte da frente, onde fica o modelinho que eu peguei, né? O modelo digital, que vai mostrar pra gente aqui a temperatura, tanto da CPU quanto da GPU, se eu não me engano, tá? Mas a gente vai ver com a instalação. Aqui na caixinha vem alguns acessórios, tá? Então aqui, galera, ó, vem um cabo split pra gente ligar as nossas duas fãs. A gente vai usar ele na instalação. Vem o suporte aí, para quem vai usar, tem que pôr atrás da placa-mãe. Vem as aranhas, que a gente vai utilizar esses grampos aqui para fixar as nossas fãs na nossa torre. Aqui dentro vem os suportes, né, para a gente colocar no AMD e também, para quem tem dúvida, né, os produtos da Thermalright aí, vem a pasta térmica para você utilizar. Além disso, vem aqui os adaptadores para você colocar na sua placa-mãe, sendo o preto e o azul da Intel e o vermelho que a gente vai utilizar, e o único que a gente vai utilizar, da AMD, beleza? Falando aqui rapidamente da torre, cara, é uma torre muito grande, robusta, grossa, tá? A espessura aqui do metal. A gente consegue ver aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 heat pipe. E aqui na parte de baixo tem essa parte que nós sempre tem que remover, né? Para fazer a instalação. Pelo amor de Deus, nunca colocam esse plástico, porque senão não existe cooler que vai sobreviver aí. E aqui, né, os dois parafusos, ao qual a gente vai fazer a fixação ali daqui a pouquinho na nossa placa-mãe. Por último, eu vou mostrar aqui no detalhe
essa capa aqui, que vai fixada magneticamente aqui, ó, ela vai nos furos, tá vendo, galera? Encaixa perfeito, ó. Ela é um conectorzinho aqui USB para a gente conectar na nossa placa-mãe. Provavelmente vai ter que baixar um software, mas eu vou saber daqui a pouquinho. E basicamente é isso, beleza? O unbox é esse aí. Bora agora para a instalação, bora! Antes de fazer a instalação aqui, olha a diferença um do lado do outro, pessoal. A gente consegue ver aqui o PA120 com duas torres, né? E o AK500 uma torre só, mas um detalhe, heat pipes. O nosso AK500 aqui tem 10, enquanto o nosso PA120 tem 12 heat pipes. Então assim, heat pipes a diferença não é tão grande assim. E apesar desse aqui ter duas torres, a torre desse AK500 aqui, ela é bem mais grossa, né? Para instalação, basicamente nós vamos precisar de uma chave Phillips, beleza? E também você precisa remover aí as fixações originais da sua placa-mãe. No nosso caso aqui, como nós vamos instalar AMD, os espaçadores que a gente vai usar esses vermelhinhos aqui. E agora com os espaçadores no lugar, vamos colocar aqui os nossos suportes da AMD. No meu caso aqui, eu vou usar esses suportes aqui, que é igual tanto para M4 quanto para M5. E eles ficam dessa forma. Beleza, agora para facilitar, galera, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o cabo split aqui que veio, que é um cabo PWM, que a gente vai encaixar aqui na nossa placa-mãe. E aí ele vai ficar essas duas saídas já para as duas fãs que a gente vai conectar depois. Então, para ficar fácil, né, eu já vou colocar aqui na CPU fan esse split, que a gente já sabe, né, que é das nossas fãs. Deixar ele aqui de lado, ó, que aí a gente já está combinado, beleza? Galera, eu não tirei o lacre e nem coloquei a pasta térmica ainda para mostrar para vocês uma coisa interessante, que é a forma que vai fixado as ventoinhas aí no nosso camaradinha. Basicamente, ó, a nossa ventoinha, os fios dela, né, vai ficar, eu quero, né, que ele fique escondido, ó. Então, se eu colocar ela dessa forma aqui, ó, o fio não vai ficar escondido. Então, esse fio aqui, eu tenho que colocar ele para trás, ó, como se fosse lá na memória RAM, beleza? E aí sim, ó, eu sei que é dessa forma que eu quero instalar a minha ventoinha, certo? Agora que eu sei a posição que eu quero encaixar a ventoinha, eu vou fazer o seguinte. Eu só tenho que pegar esses grampos aqui que veio, ó, no nosso kit, ó, esses grampos, e colocar aqui na parte onde eu quero fixar, que é nessa parte aqui que a gente combinou, né? Aqui e na parte de baixo também. Pegar um outro grampo aqui, ó, opa, acabou saindo, e colocar nessa parte, beleza? Aí agora sim, ó, o grampo, ó, os dois grampos está fixado. Eu sei que quando eu fixar aqui vai ficar da maneira que eu quero, né? Vamos ver como é que ficou, se vai dar encaixe, né? Olha lá. Por que que eu tô fazendo isso, galera? Porque ó, você vê que ele vai ficar bem rente aqui com minha memória RAM. Um pouquinho mais. Eu tenho que deixar ele erguido aqui, ó. E isso é muito importante para a gente não macetar a nossa RAM aqui na hora que a gente parafusar o nosso cooler. Então faz isso, mede aqui na sua memória RAM certinho, deixa o tanto certo aqui para cima para encaixar aqui as suas fãs, beleza? E olha o jeito que fica aqui, ó, o encaixe é bem simples mesmo, beleza? Bom, vamos para a parte agora de colocar a pasta térmica aqui. Vamos remover aqui nosso camarada, pegar aqui a pasta térmica que veio no kit, galera, e aí vocês aplicam do gosto de vocês. Para aplicação da pasta térmica, o que eu costumo fazer? Costumo colocar bastante, tá? E aí, muita pasta térmica, Vinícius? Eu gosto de colocar bastante pasta térmica, cara. No meio assim, do jeito que vocês estão vendo. E aí, agora sim, eu finalmente vou remover aqui esse camarada, que não me serve para muita coisa. Vou inserir ele ali agora. Nos nossos guias, né? E com a nossa chavinha eu vou apertar.
E aí você sempre aperta um pouquinho de cada lado e pode apertar até não dar mais, tá? É claro que você não precisa de fazer força. Quando ele chegar no finalzinho da mola ali, você vai ver que não dá mais para apertar. E aí a gente vai fazer uma situação que eu gosto de fazer, que é remover mais uma vez a torre, né, para ver como é que se espalhou ali a nossa pasta térmica. Às vezes, se não espalhou para toda a superfície, eu coloco mais um pinguinho ali onde não tem, tá? Então, tá bem fixo, ó, não mexe de jeito nenhum, galera. Agora eu vou remover aqui para ver se precisa de colocar a pasta térmica em mais algum lugar. É claro que isso é uma frescura minha, tá? Vocês não precisam de fazer isso. Olha lá, ficou bem espalhadinho, ó. A gente consegue pegar aqui um pouco na parte de baixo aqui, faltou, ó. Mas ficou bacana. Bastante pasta térmica, ó. Vou colocar mais um pouquinho só aqui na parte de baixo, tá? Eu achei que ficou muito pouco. E aí eu vou fechar. E agora é definitivo. Agora com ele fixado, galera, não mexe de jeito nenhum. Muito bem fixado. Nós vamos colocar essa fan aqui, ó, jogando ar sempre, né, para lá, o nosso fluxo de ar vir aqui para esse exaustor nosso. Então nós vamos colocar ela, eu já coloquei os grampinhos dela aqui. O fio dela eu quero que fica totalmente para trás, então é desta forma aqui que eu vou estar inserindo ela, beleza? Vamos lá então. E agora eu fiz a travação dela aqui nas arestas que tem na nossa torre. E ela fica desse jeito aqui, ó. Bem rente, tá? Diferente da nossa outra que precisou de ficar um pouco para cima devido às memórias RAMs, essa aqui eu consegui deixar bem rente com a nossa base. Então aqui, ó, tá o PWM dessa daqui, tá? O PWM dessa tá na minha mão e o PWM dessa daqui tá na minha mão. A gente tinha combinado que ia conectar ele naquele split que a gente já deixou no esquema lá na nossa placa-mãe, né? Que vai ter as duas conexões. Então o split está aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês pegar, mas eles estão aqui, ó. Os dois split PWM, né, que está conectado lá no meu CPU fan, tá aqui nessa minha mão aqui. E eu vou conectar esses dois aqui, que tá na minha outra mão, ali nele, né? Para ficar as duas fãs conectadas. Tem o primeiro e conectei o segundo. Depois é claro que eu vou puxar lá para trás esses fios aqui para ficar escondido. Agora, o que acontece? Eu tenho aqui essas duas aqui que é a de luz, né? Porque é RGB essas duas camaradinhas nossas. O que eu vou fazer? Eu vou conectar uma na outra. Então eu vou conectar essa aqui nessa daqui. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Só tem um jeito de encaixar. Conecto uma na outra. E com isso, essa entradinha aqui, eu vou conectar no RGB aqui da minha placa-mãe. E o problema está resolvido. Agora, por último, galera, vai ser esse nosso camaradinho aqui. O que acontece? Esse nosso display, para ele funcionar, a gente precisa conectar ele numa porta USB. A minha porta USB não vai dar nem para vocês verem que essas fãs estão escondendo ela, mas ela fica aqui na parte de baixo do meu PC. Então, basicamente, eu vou fixar ele aqui, que é magnético, né? E vou conectar esse camaradinha ali na porta USB do meu PC. Aqui eu vou conseguir pegar, ó. Aqui a entradinha USB. Aqui é o nosso USB, ó. E aí, do nosso display, né? E aí nós só vai conectar ele aqui, ó. Só tem um jeito de conectar também. Finalmente terminei de instalar aqui, galera. Vou tirar inclusive junto com vocês aqui esse plastiquinho. Ó lá, que legal. Lembrando que o LCD aqui, quando eu liguei o PC, não estava apresentando, tá? Ficava só girando. E aí o que eu tive que fazer? Eu basicamente fui lá no meu navegador,
no site da Thermalright, pesquisei o modelo, né, Perlez Assassine 120 digital. E aí, pessoal, eu vim aqui nessa parte aqui de apoiar e essa parte de downloads. E nessa parte aqui, ó, nesse primeiro software que apareceu aqui, ó, eu vi que o meu fazia parte aqui, ó, que é aqui, ó, o Perlez Assassine 120. E aí eu fiz o download da versão inglesa e instalei no meu PC. Quando eu fiz isso, esse software aqui foi instalado, né? Next, instalei esse software. E aqui no software, pessoal, quando a gente clica no PA120, nós conseguimos colocar aqui a maneira que a gente quer, né? No caso aqui tá Rainbow, que é para ficar dessa forma aqui, trocando as cores, né? De acordo com as fãs ali, ele vai ciclando as cores ali. Tem como você colocar, aliás, o Color Cycle, que é literalmente uma cor só, mas fica mudando, né? Essa cor. Tem como você deixar o monocromo aqui, que é como se estivesse apagando e aumentando a luz ali, como se estivesse respirando, tá? Ele vai mudando, mudando a cor não, ele fica com a cor que você escolheu aqui. Você pode até trocar aqui, ó, movimentando nessa parte aqui, tá? Um exemplo, eu quero um azul escuro. Seria mais ou menos aqui. Aí ele vai ficar nessa de ficando mais escuro e acendendo, tá vendo? E aqui monocromático é de fato deixar estampadão a cor que você quer ali no brilho máximo aqui, que você pode selecionar o brilho também, ó. Deixar menos brilho, mais brilho no LCD. E basicamente é só isso, tá? O legal é que ele mostra o CPU e a GPU, tanto a utilização dos dois. Outra coisa interessante aqui do software, pessoal, tem como você ver aqui os outros lugares, né? Temperaturas, o clock, né? Dos outros componentes que você tem conectado, tudo aqui. Eu consigo ver o clock da minha memória, que trabalha a 3100 praticamente, né? Então tá em 6.200 MHz as minhas memórias. O meu HD eu consigo ver a temperatura, se ele está com escrita ou leitura fazendo aquele momento, temperatura dele. Dá para ver se está trafegando dados aqui na rede, no network. Dá para ver a fan que está no meu fan 4 ali. Tanto o CPU, né, quantos RPM elas estão rodando. O fan 4 ele não aparece aqui, não sei porquê, foi só até a fan 2. Mas tem o fan 4 ali também, tá? Mas interessante já, ó, que não apareceu, só ficou mais a da CPU fan aqui, mostrando pra gente. E o software é bem simplesinho aí, mas eu gostei, porque você consegue deixar um pouco a sua cara, apesar de ser bem limitado, né? Só mostrar ali a questões dos valores, não tem como você colocar uma imagem, não tem como você fazer nada disso. Então essa parte aí foi muito limitado e sei lá, não sei se vale a pena você investir um pouquinho mais para ter o LCD se você não curte ficar acompanhando essa parada, beleza? Finalmente terminei aqui o teste, galera, e nós já temos aqui os dados. Como vocês podem ver, aqui é a coluna do AK500, aqui é do PA120, ambos em estoque, e aqui vocês conseguem ver a diferença. E aqui agora a coluninha do AK500 com PBO, mais Curve Optimize, menos 25, beleza? Para melhorar a eficiência. E também o PA120 também com PBO ativo, com o CO menos 25. Um detalhe, nesses testes eu limitei a 91 graus, tá? Limitei a 91 graus para ter uma melhor eficiência. Então aqui está em estoque, literalmente estoque, BIOS resetado, beleza? Então o PBO está ativo, tudo default, né? E ele ficou desta forma aqui. E aqui com as minhas modificações, com a limitação principalmente de temperatura e com o Curve Optimize menos 25. E que nós podemos ver aqui em estoque, cara, tanto em estoque o AK500 está em azul, o PA120 está em vermelho. A gente teve aqui a pontuação do Cinebench muito próxima aí, ó, com apenas 10 pontos de diferença. Quando a gente olha aqui com o PBO, mais uma vez a gente vê que o PA120, resfriando ali o nosso 7700X, ficou um pouquinho na frente, cara.
Mas, mais uma vez, é muito pouco. Aqui não deu nem 10 pontos, beleza? Deu 9 pontos de diferença. Quando a gente olha aqui para o clock médio que a gente teve de todos os cores, tá? Do package lá, em estoque, o AK500 ficou com clock de 5.138 MHz, o PA120 conseguiu manter em 5.140, com o PBO ativo. Olha que engraçado isso daqui, galera. Com o PBO ativo, o AK500 conseguiu o clock médio de 5.261 e o PA 5.225, muito próximo, mas o AK500 acabou ganhando uma leve vantagem aqui. Entretanto, quando a gente olha para a temperatura, em estoque, o AK500 ficou um pouquinho acima, tá? Um pouquinho acima. O PA 120 manteve em 95,4, que o normal é o 95, né? Para limitação em estoque, mas eles chegam até 95,4 aqui. E aqui no nosso PBO, que estava limitado a 91 graus, ambos conseguiram se manter aí com 91,6 na temperatura máxima, beleza? Mais uma vez aqui o AK500, olhando para a potência, né, consumo em watts, a potência aqui nosso AK500 em watts ficou em 137,47 watts, potência máxima, tá? Lembrando que nós estamos olhando para a potência máxima. O PA 120 em estoque 136,83. O AK500 com o PBO chegou a uma potência máxima de 131,91 watts de potência. E o nosso PA 120 a 129,73 watts de potência. Aqui quanto menos melhor, tá? Menos potência, melhor, desde que a gente consiga alcançar mais megahertz. Que foi o que aconteceu aqui, ó. Mesmo utilizando menos potência, o PA 120, por deixar mais resfriado, né, o processador, acabou aí entregando um pouquinho bom, né? Quase igual o tanto de clock aqui que o AK500, utilizando alguns watts a mais, beleza? Isso aí foi a única diferença que eu vi plausível, beleza? Então, por baixo aqui, só para desencargo, né? A FAN, todos os testes, todos, sem exceção, tanto estoque quanto PBO, chegou em 100% as FANs, tá? Essa daqui era para chegar do PA 120 a 1800, como diz lá na embalagem, mas no teste aqui não conseguiu chegar aos 1800, mas está dentro da margem de tolerância. Então, as considerações finais agora, galera. Basicamente, se você tem um 7700X e já tem um AK500 aí na sua máquina, não vale a pena você fazer um upgrade para o PA 120, pois a margem ali de ganho fica muito próximo do empate técnico. Não podemos nem dizer que de fato um é melhor que o outro. Então, o que vai fazer de fato você escolher se vai usar um ou outro, caso você não tenha, no meu ponto de vista, será o preço. E no mercado hoje, olhando para o mercado de hoje, o PA 120, mesmo sendo maior, né, tendo duas torres, tendo duas fãs, está num preço melhor que o AK500 digital. Porque até mesmo esse digital que eu usava antes aqui no meu gabinete, você não encontra mais, só o digital agora que é com uma telinha diferente, que acaba sendo um pouco mais caro. Mas de fato, você pegar o AK500 assim, numa promoção bacana, vai ter ali um desempenho muito próximo mesmo. Agora ficaria interessante se eu recebesse aqui no canal um AK620, se eu não me engano, para ver se o desempenho dele é melhor do que o PA 120 ou se será empate técnico também. Porque já pensou o tanto de dinheiro que dá para economizar se você fica já no AK500 em vez de pegar o AK620, por exemplo? Querendo ou não, eu acho que a margem de preço dos dois é bem significativa. Mas eu quero saber de você aí. O que você achou desse nosso teste, dessa nossa instalação? Você curtiu?
Esse vídeo aqui ajudou você a tirar a dúvida se vale a pena fazer um upgrade para um Dual Tower ou não? Conta aqui para mim nos comentários e também fala qual que é a sua configuração. Eu vou adorar saber. Eu sou Vinícius Azevedo e vou ficando por aqui. Fui!